Olá, moçada bonita e curiosa. Hoje nós estamos iniciando um novo projeto, Artes Visuais e História do Brasil em aulas de campus por meio das mídias digitais. Esse projeto foi pensado por mim, Eliane, professora de Artes Visuais, pelo professor Carlos, de História, e pelo professor Jamil, de História. Nosso objetivo aqui, conhecendo a arquitetura de cidades antigas do Brasil, vocês compreendam conhecimentos de História da Arte, Visuais e História do Brasil. Nós vamos começar aqui pelo Centro Histórico. Estamos diante da Igreja de São Francisco. A primeira coisa que a gente vê quando chega no adro de São Francisco é esse cruzeiro monumental, que é um símbolo da Ordem de São Francisco. As igrejas em geral de São Francisco apresentam um cruzeiro em tamanho grande. Esse monumento foi chamado de um monolito formidável por Mário de Andrade, e ele fica exatamente em frente ao adro dessa igreja, que foi considerada por Germain Bazin, um historiador francês, uma obra-prima do barroco brasileiro. Quando a gente vai chegando aqui, a gente vê esse espaço aberto, né? Um espaço que pode se dizer até ocioso, que não tem nenhuma construção, não tem nada, mas esse era o objetivo desse espaço, é o adro. Também em algumas construções ele é chamado de pátio. E nesse adro, ele servia para que as pessoas, quando saíssem da igreja, se espalhassem pelo espaço aberto e não criassem tumulto, dificuldades para cada uma se dirigir à sua casa. Nesse adro da igreja de São Francisco aqui, que antigamente era chamada Igreja de Santo Antônio, junto com o convento de Santo Antônio, mas no século XX ela ganhou essa denominação de Igreja de São Francisco. Nós temos painéis em azulejo português. Esse adro é todo azulejado em azulejo português. E esses painéis são sobre os passos da Paixão de Cristo. Esse aqui se encontra num estado muito ruim. Eu acredito que isso tenha sido feito pelas pessoas que aqui visitam, quando elas depredam o monumento, querendo tirar um pedacinho até para levar por lembrança. Infelizmente ele está nesse estado lamentável. Eles costumam ter uma película por cima com a mesma imagem do painel, mas essa película, durante a pandemia, as pessoas foram arrancando aos pouquinhos até que não restou nada e o monumento está exposto ao sol, à chuva e as pessoas que o deterioram. Essa igreja de São Francisco, ela foi construída no estilo barroco rococó. Essa fachada dela foi terminada em 1779. A parte mais antiga dela, o convento, foi terminada em 1630. Em 1730, gente. E ela foi iniciada em 1589. Em 1634, a Paraíba foi invadida pelos holandeses e eles tomaram conta da igreja durante um período. Depois ela voltou para a Ordem Franciscana. O estilo dela é barroco rococó. Esse frontispício, essa fachada da frente dela é em estilo barroco. Ela foi construída com pedra calcária, que era uma pedra abundante, que tinha muita pedra calcária aqui em João Pessoa, então essa pedra foi utilizada na construção da maioria das igrejas dos monumentos passados. A gente vê ali no frontispício dela, quando a gente aproxima a imagem, a gente percebe uma concha logo acima. Essa concha é um símbolo do barroco praiano, o barroco que era feito no litoral do Brasil. E essa igreja, ela tem decorações em barroco dentro dela, tem decorações em rococó e também tem na sacristia dela um painel decorado em neoclássico, com características neoclássicas. É uma igreja muito bela, que no momento ela está fechada, porque ela está abrindo na pandemia sim, mas só durante a manhã. À tarde ela costuma estar fechada. E aqui nós temos, nesse outro lado do adro, painéis que representam também os passos de Cristo da Via Sacra.
bem, alguns melhor conservados e outros nem tanto. Aqui a gente vê um também que foi arrancado, principalmente, curioso que interessante que as pessoas que fazem isso estão arrancando principalmente parte das cabeças, né? Então isso pode até nos levar a pensar que é algum tipo de preconceito religioso que faz elas agirem desse jeito. Talvez até seja, né? E agora a gente vai saindo aqui do Adro de São Francisco e vamos descer a ladeira de São Francisco. Essa ladeira, ela fica de frente ao rio Sanhonhá. Daqui, não exatamente deste ponto, mas quando a gente descer mais um pouco, vai ser possível ver o rio Sanhonhá. Essa igreja que a gente vê ao fundo é a igreja de São Frei Pedro Gonçalves, que fica na Praça Antenor Navarro, outra parte do centro histórico que a gente depois vai visitar. E essa ladeira de São Francisco, ela vai nos levar de encontro a outro ponto antigo da cidade de João Pessoa. Quando a cidade foi fundada, essas pessoas que a fundaram chegaram pelo rio Sanhonhá. E quando ancoraram no porto do Capim, eles subiram a ladeira em direção a essa parte que chamamos de centro histórico da cidade. E a primeira coisa que os fundadores portugueses faziam quando chegavam na cidade, como aconteceu em São Salvador, era fundar o forte, uma igreja de planta única e a casa da Câmara e Cadeia. Isso aconteceu aqui em João Pessoa, né? A primeira coisa que eles fizeram foi fundar o forte. O forte geralmente ele ficava de frente para o litoral ou para o rio. E tinha o objetivo de defender a cidade de algum ataque que viesse pelo rio ou pelo mar. E o forte que eles construíram em 1585 em João Pessoa, ele ficava neste ponto ali adiante, que a gente daqui a pouco vai poder ter uma visão. E no ano de 1700, nessa primeira década, começou-se a pensar em mudar o lugar onde ficava conservada a pólvora, na cidade de João Pessoa, porque antes eles guardavam essa pólvora em meio ao povoado, lá embaixo. Aqui a gente está na Cidade Alta. E eles guardavam essa pólvora em meio ao povoado, né? E pensava-se que poderia acontecer algum acidente. E nesse ano de 1700, nessa primeira década de 1700, começou-se a pensar em mudar o lugar de armazenamento desta pólvora. E foi planejada a construção de um edifício para poder guardar esta pólvora. E o edifício foi esse, a Casa da Pólvora, que foi construída em cima daquele primeiro forte de 1585, em cima dos alicerces de suas ruínas, em 1700, na primeira década. Foi inaugurado em 1710. É uma casa em estilo simples, né? Um prédio típico da engenharia militar, de um vão só, construído em pedra calcária, a mesma pedra que foi usada na construção da igreja e do convento de Santo Antônio, hoje igreja de São Francisco. E a gente pode ver aqui, ó, a pedra calcária, que foi assentada com argamassa de barro e cal. Aqui a gente vê a frente do prédio, né? Um prédio comportado em pedra calcária, simples, sem janelas, porque para conservar a pólvora me parecia ser mais seguro você ter uma pequena entrada de ar estreita. Mas isso não deu certo, porque percebeu-se logo que não era possível conservar essa pólvora dentro desse espaço, porque o calor e a umidade do
do local permitia que essa pólvora se deteriorasse. Então foi em 1713, ela foi desativada, permanecendo por muito tempo sem utilidade. Em 1902, ela voltou a ser usada e depois foi a leilão. Um engenheiro da cidade resgatou essa casa da pólvora e a conservou durante alguns anos. Aqui a gente está subindo a Borborema. E quando ele morreu em 1929, o seu filho herdou, um pouco antes, né? Seu filho herdou e vendeu a um comerciante. Esse comerciante decidiu demolir esta casa em 1929, mas foi impedido por um decreto municipal. A partir de então, ela passou a ser propriedade do município, mas não houve nenhuma ação para conservá-la. Em 1977, ela se encontrava em franca ruína. Foi quando o governo municipal começou a fazer uma restauração e, depois de terminada essa restauração, destinou este espaço ao Museu Fotográfico da cidade, que até hoje está nesse local. E aqui a gente está chegando no outro ponto icônico da fundação da cidade. Aqui a gente já pode ver a fachada lateral da Igreja das Neves, que é a nossa catedral. Quando a gente vai caminhando por essa rua da Borborema, a gente vê um calçamento diferenciado que não encontramos. Hoje o calçamento da nossa cidade, ela é formada por paralelepípedos, pedras quadradas. Aqui a gente vê uma mistura de pedras mais arredondadas, pedras retangulares, pequeninas, quadradas, de todo tipo. Porque antes existia aqui um calçamento chamado Pé de Moleque. Era um calçamento feito por pessoas escravizadas. E essas pessoas tiravam essas pedras das pedreiras locais e do leito do rio. Por isso, muitas vezes, elas são arredondadas e lisas. E elas colocavam essas pedras numa determinada ordem e os filhos dessas pessoas escravizadas, que também eram pessoas escravizadas, vinham por trás jogando areia e pedrinhas pequenas. Por isso, esse nome, calçamento Pé de Moleque, porque quando eles jogavam essa areia com pedrinhas pequenas, eles iam ajeitando o calçamento, fixando com os pezinhos deles. Aí ficou este nome, calçamento Pé de Moleque. Aqui a gente se encontra em frente à praça de Nossa Senhora das Neves. É um local muito interessante da cidade, muito bonito, mas que no momento está um pouco abandonado devido à pandemia, né? Não está havendo um cuidado com este local, com esse centro histórico tão bonito. E aqui nós temos também modelo de outras construções, como esse colégio católico que está aqui à nossa frente. Aquela casinha ali, que me parece ser do estilo eclético. Mais ou menos o estilo eclético, né? E toda essa região aqui, se você for passear por ela, tiver coragem de subir essa ladeira íngreme, por exemplo, você vai encontrar casas de vários estilos, neoclássico, eclético. A gente só não encontra com facilidade colonial. Nem sei se ainda temos alguma coisa do colonial na cidade. Parece que ele foi totalmente destruído. E aqui estamos quase estamos quase diante da Catedral de João Pessoa, né? Da Igreja das Neves. Subindo o calçamento Pé de Moleque, aqui ó, algumas pedrinhas com formatos bem diferenciados que nos remete àquilo que eu estava falando, as pedras encontradas no rio, né? Misturadas com outras pedras que serviram para consertar esse calçamento, talvez. Ele foi mudado, né? Porque atualmente passam carros aqui, então os carros destroem esse calçamento original Pé de Moleque. E ele tem que ser consertado com frequência. E aqui nós já estamos com um novo calçamento, que é esse atual de paralelepípedo. E chegamos em frente. Estamos na General Osório, em frente à Igreja das Neves. Essa é uma igreja atualmente do estilo eclético.
mas ela passou por muitas reformas. Reformas no século 17, 18 e por fim no 19, em 1841 e 45, quando ela ficou com essa fachada. É uma fachada em estilo eclético e a gente pode ver aqui, ó, no seu frontispício, que ela tem uma decoração com motivos vegetais, né? Uma decoração comum no eclético, que o eclético é um estilo que ele mistura, né, vários estilos formando um novo estilo. Ele pega características do renascentista, barroco, do neoclássico, da arte nouveau na decoração, da arte déco na decoração, criando um novo estilo de arquitetura que se chama eclético, do qual nós temos muitas casas aqui em João Pessoa e em todo o Brasil. A Igreja das Neves também apresenta esse espaço, né, diante dela, que não tem uma utilidade hoje, porque não tem como passar, não é uma rua, é um espaço vazio, e do lado tem uma praça. E esse espaço é o pátio, que servia para desafogar a multidão que saía da igreja. E entrando pela rua General Osório, a gente encontra o Mosteiro de São Bento, da Ordem Beneditina, que chegou em João Pessoa em 1590. Esse mosteiro começou a ser construído no século 17 e ele apresenta uma beleza muito interessante, né? Ele foi construído também com pedra calcária e a gente vê que esse primeiro prédio aqui é o prédio do mosteiro. A gente vê que suas linhas são as linhas do barroco beneditino. A gente vê as colunas de decoração, as colunas de sustentação, remetendo ao estilo clássico, né? Decorativas, decorando e sustentando a estrutura do prédio. E a gente vê, né, a beleza e a harmonia de suas linhas barrocas. Podemos admirar essa portada aqui, que é bem interessante. Uma portada com um arco, com um meio arco, né, um meio arco, e complementada por uma decoração classicista. E ao lado desse convento foi construída a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, a igreja da Ordem Beneditina. Essa igreja ela foi construída no século XVIII, em 1761. A gente olha aqui no frontispício da igreja, é uma igreja a gente vê as armas de São Bento nesse frontispício. E é uma igreja de torre única, né? Também decorada pelo barroco. Também não podemos entrar porque se encontra fechada neste momento, mas podemos apreciar a beleza de suas linhas, né? Uma igreja barroca, a gente vê as volutas ali no frontispício. As volutas, a decoração, a torre, lá em cima o leão de São Bento na torre, está lá o leão de São Bento. E toda essa estrutura, essa fachada dela construída em pedra calcária, que era uma pedra abundante aqui em João Pessoa e serviu para a construção de várias igrejas. Em geral, as igrejas do Brasil, elas eram feitas com a planta de nave única, porque foi a planta trazida pelos jesuítas em 1549. Fizeram a primeira igreja em São Salvador com planta de nave única. Essa igreja, em geral, essas igrejas eram construídas em taipa, né? E depois com o correr dos séculos, que se faziam novos prédios, como esses que estamos apreciando agora.
A igreja de Santo Antônio, que a gente viu lá, a primeira igreja que observamos, ela não é atualmente uma igreja de planta única, porque foram construídas várias capelas, então ela de nave única, desculpe, gente. Ela tem duas naves, tem a nave principal e tem a nave dos terceiros. Nós faremos uma aula só para conhecer que nessa igreja de São Francisco a gente pode ver muito claramente as características da decoração do barroco, do rococó e do neoclássico. Então ela vai merecer uma aula particular. Por hoje nós ficamos aqui pela General Osório e até a próxima.